Olá, daremos início à apresentação do trabalho intitulado Climatologia e Variabilidade da Temperatura do Ar no Estado do Maranhão, Era 5 versus IMET, do discente Wesley Lima Barbosa, da Universidade Federal do Maranhão e colaboradores. O estado do Maranhão, situado na interface entre os biomas Amazônia e Cerrado, com temperatura do ar média anual entre 20 e 28 graus Celsius, tem se mostrado cada vez mais sensível à aceleração das mudanças climáticas globais. Diante dessa problemática, este trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade da temperatura média do ar e a habilidade da reanálise em representar a temperatura sobre o estado. Para responder a estes objetivos, tivemos como metodologia a definição da área de estudo, que está limitada aos limites territoriais do estado do Maranhão. Em relação aos dados, neste estudo foram utilizados dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, e da reanálise ERA 5. A variável em questão é a temperatura média do ar em superfície para os anos de 1980 a 2020. Após a obtenção dos dados, foram aplicadas as seguintes análises: climatologia sazonal, a raiz do erro médio quadrático, RMSE, e é transformada em ondaleta. Essas análises apresentaram os seguintes resultados. A figura 2 mostra a climatologia sazonal da temperatura média do ar para a reanálise ERA 5 e o IMET, bem como o RMSE utilizado para avaliar o quanto os valores de temperatura das bases de dados utilizadas neste estudo diferem entre si. Nos meses de primavera, por exemplo, a ERA 5 apresentou uma massa de ar oriunda de leste com temperaturas de 30 graus Celsius que não foi representada no IMET. Embora isso tenha ocorrido, percebe-se que nesta estação predominam temperaturas de 28 a 30 graus Celsius em quase todo o estado nas duas bases de dados. No verão, a massa de ar quente da reanálise se apresentou menos intensa, com temperaturas em torno de 27 graus Celsius no nordeste do estado, e temperaturas variando entre 24 e 26 graus Celsius no centro-sul. Para o mesmo período, o IMET apresentou dois núcleos quentes com temperaturas em torno de 28 graus Celsius nas regiões do extremo norte e sudoeste. As demais regiões obedeceram a ordens de 26 a 27 graus Celsius. No outono, percebe-se que as duas bases de dados apresentaram temperaturas próximas de 26 graus Celsius, com padrões espaciais poucos definidos se comparados com os das estações de primavera e verão. Com a chegada do inverno, a massa de ar que ocorre no setor leste na reanálise volta a incidir sobre o estado com temperaturas mais quentes. Concomitantemente, uma massa de ar quente surge da região sudoeste e flui em direção ao centro do estado do Maranhão. De forma análoga, ocorreu nos dados do IMET. Haja vista, durante os meses de inverno, ocorreu a intensificação dos núcleos quentes nas regiões do extremo norte, sudoeste e sudeste, com temperaturas de 27 graus Celsius. Embora exista uma heterogeneidade nos padrões espaciais de temperatura entre as duas bases de dados, observou-se que a raiz do erro médio quadrático apresentou valores baixos que variaram entre 0 e 2 graus Celsius em quase todo o estado para as 4 estações do ano. Após entendermos os padrões climatológicos da temperatura do ar, aplicamos a transformada em ondaleta para explicar a variabilidade de energia associada a esta variável. Foi possível observar na figura 3 a ocorrência de dois picos de maior variância, tanto para a reanálise quanto para o IMET. O primeiro pico de variância foi muito similar entre as duas bases de dados. Já no segundo pico, o IMET apresentou maior variabilidade se comparado com a reanálise ERA 5, uma vez que a variabilidade foi de 4 a 8 anos contínua no tempo. Entre os anos de 1995 a 2002, esse segundo pico de variância apresentou uma frequência ainda maior, com períodos de 2 a 4 anos. Os dados da reanálise ERA 5 também apresentou o segundo pico de variabilidade na escala de 4 a 8 anos, embora com menos energia associada. Com isso, podemos concluir que a reanálise ERA 5 apresenta um bom desempenho em simular a temperatura média do ar em superfície no estado do Maranhão, sendo capaz de capturar a periodicidade da temperatura em escalas sazonal e interanual. O conhecimento da habilidade da reanálise ERA 5 em simular o clima do Maranhão é necessário, tendo em vista que o estado vem cada vez mais apresentando vulnerabilidade climática com potencial de afetar os setores econômicos e socioambientais.